Com vocês, senhores. Perguntas? Bom, eu gostaria de iniciar, André. Eu queria que você me expusesse como é que funciona. Bacana, eu entendi muito aí do que você falou ah, sobre esses hates. Por exemplo, vamos para uma coisa mais prática, tá? Vamos para um caso prático. Desculpa se eu estou sendo redundante, mas eu queria entender isso na íntegra. Sou piloto VATSIM. Ah, sou eu tenho um determinado rating aqui na rede VATSIM. Sei lá, vamos imaginar aqui um P2, por exemplo. Ah, se acaso eu quisesse fazer uma migração para IVAL, esse processo, claro, né? A gente está falando aí da agilidade e tal, é imprescindível a gente ter isso, mas me diga a seguinte coisa: o que como eu chegaria na Eval transferido? Eu não sei, você deve ter conversado já com o Marcos Pereira a respeito do que seja um P1 aqui na Vatsim, um P2 na Vatsim. Eu acho que você já deve ter noção disso. Aí eu te pergunto, ah, um piloto Vatsim que tenha P2, com que rating ele chegaria na Eval? Bom, hoje, nos dias de hoje, não é possível a transferência de rating de piloto da VATSIM para a Ival. Ele não prevê esse tipo de transferência. E explico por quê. Antigamente não existia esse tipo de rating na VATSIM, P1, P2, não existia. Apenas tinha rating de controle. E esse molde, essa possibilidade de transferência de rating hoje em vigor na Ival é dessa época. É dessa época. Nós da divisão brasileira recebemos diversos pedidos para transferência de piloto da Vatsim para a Ival. E dói no coração dizer não tem como. A Ival não tem sistema. Porém, com essa demanda que é tão grande, nós já iniciamos a conversa com o executivo na Bélgica para que inclua, como tem para TC, inclua também para piloto. Faz uma equiparação no nível de conhecimento do P1 para o PP hoje da Eval, depois para o SPP da Eval, porque a necessidade, a demanda hoje para transferência de rede de piloto da Vatsim para a Eval é muito grande. E é muito triste a gente não poder acolher dessa forma. Então as coisas precisam ser atualizadas, porque esse processo, esse molde é antigo. Então, com essa nova gestão do executivo na Bélgica, eu tenho grandes esperanças que a conversa flui para que no futuro nós tenhamos esse tipo de transferência possível na Ival. Entendo. Então, a grosso modo, você me diz o seguinte, que ah, e essa é a pergunta. Porque o que, que acontece aqui, André? E eu acho bacana. É como eu te disse, eu não conheço a metodologia da Eval e por isso que eu falo. User in your channel O que, que timed out. acontece aqui conosco na Vatsim? Nós temos uns cursos que nós fazemos, os ratings que eles oferecem, e além disso nós temos internamente o nosso processo, os nossos processos de avaliações de cada piloto, tá? Então, a grosso modo o que eu estou entendendo é o, o, o camarada que quiser, como piloto, voar Ival. O grande lance na história toda é o seguinte, é porque, veja bem, nós somos avaliados de duas formas, tá? Primeiro pela VATSIM, que tem as regras dela, e segundo pela própria Gold, que nós temos os nossos critérios de aprovação em cheques e tal. Bom, teoricamente, e, e, e é assim que acontece, ah, são avaliações de forma distinta
a Vatsim solicita de uma forma, a Gold solicita de outra, e no meu modo de ver, uma coisa se complementa com outra. O que eu quero dizer com isso tudo? Que nós somos checados em alguns momentos duas vezes. Então, quando a gente fala de uma transferência para Ival, isso tudo será perdido. Tá? É exatamente isso que você está falando. Não há ainda essa possibilidade, né? Porque veja, se você tem o aval da Vatsim de dizer que aquele cara, sei lá, ele é P2 pela Vatsim, ele já foi checado em algumas coisas, o que daria uma certa tranquilidade para Eval. Tá? Eu não tô. Eu tô fazendo aqui, essa que é a verdade, como diz no popular aí, o advogado do diabo, né? Mas eu entendi. Hoje não há essa possibilidade. Futuramente, quem sabe, isso exista. Mas imagine o senhor, né? Ah, nós somos híbridos hoje. Então, nós temos pessoas que voam e val. Bacana. Agora, a possibilidade do cara que voa VATSIM, ele tá, por enquanto, até a gente resolver isso, né? Resolver, que eu falo assim, isso é uma coisa da Ival Brasil. ah, Nós estamos tolhidos da oportunidade. Imagina eu aqui como um P2, ah, chegar ali na Ival e começar todo o processo. Não que isso é demérito, tá? Na minha opinião, eu acho que não. Eu acho que, mais uma vez, é uma coisa que se complementa, né? Mas haverá pessoas e pessoas que não concordarão com isso. Enfim, é uma posição que eu acho que deveria, assim, eu estou falando dessa forma, te sugerindo, tá? Que isso fosse revisto, porque eu acho que um processo que se começa na Vatsim ou na própria Ival, indo contrário, né, ao pessoal da Ival querendo migrar para a Vatsim ou vice-versa, eu acho que são redes credenciadas para dizer, olha, realmente esse cara ele sabe fazer isso que nós dissemos que ele faz. Então, fica aí a dica. Não sei se há quanto tempo isso demora, eu não sei como é que é o staff lá na Bélgica, eu acho que pelo que você comentou aí, deve atender essas demandas de uma forma rápida e de dizer assim, olha, realmente, podemos fazer, olha, não podemos fazer. Então, não sei. Imagina que eu não sei, acho que, vamos chutar aqui, acho que março, até março, abril, 90% dos nossos produtos eram Vatsim. Fizemos aí uma abertura para Ival nesse sentido e estamos recebendo esse pessoal. Bacana. Nós temos que ter as duas coisas, concordo com isso. Agora, não podemos também, minha visão particular e pessoal, respeito o que você colocou aí, eu acho prudente, não depende só de você aqui no Brasil, tentar fazer uma coisa. O que você podia fazer, você já está fazendo, você já levantou a bandeira, né? Nós precisamos ver como é que faremos daqui para frente. E esse é um passo importante. Com toda certeza. Eu posso lhe dizer que não é justo horas de estudo, horas do instrutor, horas do examinador, horas online para poder ter os conhecimentos, ter o seu rating P1, P2, por exemplo, e daí por diante, e com a transferência para uma outra rede, essa rede não reconhecer. Não, não é justo. Se nós queremos aplicar o chave, que é a continuidade da experiência desse membro na sua carreira como piloto, é na mesma linha que nós queremos nessa transferência de rating. Então, já iniciei o trabalho, inclusive, com o Giorgio. O Giorgio, ele é do executivo, é da nova equipe, e nós já iniciamos as conversas. Já não é mais um luxo isso, é uma necessidade. Porque antigamente se tinha uma visão, e quem teve essa visão
já não está mais à frente. Hoje são pessoas renovadas, com ideias novas, com a mente mais aberta. Então eu posso lhe garantir que as conversas já foram iniciadas e que eu luto por isso, porque eu não acho justo você perder todo um histórico que é bonito para outra rede e chegar lá do zero. A gente não quer isso. A gente quer reconhecer de uma forma justa e que esse tipo de experiência seja mantida na nossa rede. Quem tem a ganhar? As duas redes. Claro. É, com toda certeza, é isso que eu falo. O que é bacana nessa história toda é que havia uma visão que engessava o processo. Entenda-se o seguinte: aquela época foi a melhor escolha. A gente sabe que tudo evolui, que tudo se renova, né? E que tudo melhora. Acredito eu que você participe dessa visão. Eu tenho certeza disso pelo pouco que eu ouvi aqui. Eu acho que você está bem engajado nesse sentido. Então, assim, eu acho que nesse sentido vale a pena a gente lutar, ainda que saibamos, não sei se o que eu vou falar é verdade ou não, até porque eu não conheço o pessoal lá da Bélgica, que é o staff geral, e também não conheço o staff geral da Vatsim. Mas eu acho que é uma visão que para determinado momento funcionou. Hoje a demanda ela flui em outra direção, né? E isso são processos, são rotinas que ah, o cara que está sentado numa cadeira lá do executivo, ele tem que parar para pensar, ele tem que se imaginar no lugar, né? E eu tenho certeza disso. Da mesma forma que você está propondo essas modificações aí, como você falou, a Vatsim também deve estar fazendo da mesma forma, e isso não é novidade. Mas, então, assim, para nós, né? E aí eu falo pelo grupo Gold aqui, é por alguns, né? Não são todos. Imagina eu, por exemplo, me coloco nesse caso, então, me transferir para Ival e ter que começar o processo do zero. Isso não é demérito. Tá? O que eu sei, eu vou demonstrar aí aos poucos se optar em ingressar pela Ival. Eu já tenho uma bagagem aqui na Medicina. Eu acho isso fantástico, né? A gente aprende e esse conhecimento devia ser valorizado também na outra rede, como você colocou. Então, é como o Hélio aí de Andrade falou. Ele falou o seguinte, cara, tem que ter uma disputa, tem, mas essa disputa tem que fazer com que as duas redes cresçam, né? E mecanismos novos devem ser criados e têm que ser criados nesse sentido. Então, fica aí a dica, mais uma vez, cara, enchendo um pouquinho a tua paciência nesse sentido. Eu acho, é como tu falou bem das VAs. É uma visão que nós temos também. Eu acho que uma VA ela faz uma diferença muito grande, muito boa, né? Afinal, a rede ela é um sucesso porque nós temos treinamentos, nós praticamos esses treinamentos online, nós fazemos a coisa acontecer, né? E bacana que você tenha essa visão, o incentivo às VAs tá bastante coerente com aquilo que a gente pensa e imagina que seja correto, né? Com certeza, absoluta certeza. Essa visão nova que a hoje a divisão tem e a Ivol como um todo tem é a importância das IVAs. Isso isso já está refletindo nos resultados e nós mostramos isso ao executivo e eles aplaudiram de pé, né? E isso com certeza está sendo seguido já numa Ivol mundial, esse tipo de visão. Porque por que que todas as redes, hoje, vamos dizer, as duas mais importantes, têm, têm tanto crescimento na área de pilotos? É devido às VAs. O piloto hoje, ele entra
ele entra hoje numa rede como a Ival ou a VATSIM, ele quer sentir o ambiente de um piloto de linha aérea, na maioria deles. E quem pode proporcionar isso? A Ival não, nem a VATSIM também não, mas as VAs. E quem pode dar o suporte para as VAs? São as redes que estão no plano de vocês. No caso, um tempo atrás era só VATSIM, hoje as duas. Então nós temos a obrigação. Eu falo isso em obrigação porque temos uma dívida muito, mas muito grande User left your à channel. frente das VAs. É uma dívida muito grande, porque não foi dado a atenção merecida. User joined your E channel. perdemos com isso. Só que hoje temos que reverter isso, dar todo o suporte possível. Gente, quando a gente dispara um botão, a gente pode mandar mais de 19 mil e-mails. Vocês podem imaginar isso? Vocês podem É imaginar que grande. qualquer membro que cadastrar terá informação de vocês, sobre o trabalho de vocês, o que vocês querem propor a esse piloto. Você imagina você um cara que começa na sua aviação virtual, ele se cadastra, ele recebe um e-mail, fala, caramba, eu tenho, peraí, isso são empresas aéreas virtuais? Como é que funciona? Lá vai ter todas as informações de vocês, os links, a pessoa vai entrar, poxa, o piloto virtual ele procura isso. E por que não ter isso no início? É isso que eu não entendia. Por que que não teve isso? É falta de iniciativa ou uma visão que não, vamos dizer assim, não foi voltada com merecimentos para as VAs. E isso deve ser revertido, é uma grande dívida. Eu digo isso para o staff inteirinho. As VAs são importantíssimas e o canal aberto sempre. O que elas necessitarem. Se um dia a Gold chegar e falar, Liosh, a gente quer fazer parte do credenciamento da Ival. A gente vai fazer todo o processo, vai ser credenciada. Eu olhei o site de vocês, está tudo ok. Com a certificação, vocês terão todo o suporte. O que vocês precisarem, fala, Liosh, eu vou fazer um evento para comemorar a nossa certificação na Ival, por exemplo. Como é que a gente vai fazer isso? A Notan, vocês vão ter um alcance de mais de 19 mil membros para isso. Vai ter tudo isso. Então, é isso que eu acho não, eu tenho certeza que esse suporte todos têm a ganhar. Não é só uma divisão, uma instituição, são todos envolvidos, que nós estamos aqui em prol da aviação virtual, expandir o conhecimento, fazer amizades, e todos têm a ganhar com isso. Claro, com certeza. Senhores, aberto aí a perguntas ao Liote. Fiquem à vontade. Eu só tenho uma, se puder falar só um pouquinho rapidinho. Meu nome é, Vai lá, Gabriel. Meu nome é Gabriel, boa noite, André. Eu sou talvez os 10% que o Milton tenha falado aí, que faz parte aí da Ival. Né? Inclusive, eu estou aqui porque eles abriram para a Ival, né? Nada contra a Vatsim, obviamente. Bom, a Gold para mim, é uma das empresas aí diferenciadas. Eu conheci algumas aí na minha vida aí da Ival. E, e de longe, assim, é uma das melhores nessa questão da preocupação com o treinamento, no tratamento do seu tripulante. Bom, minha pergunta é a seguinte: você está falando de certificação. Bom, existem algumas regrinhas, se eu não me engano, para você certificar, e uma delas eu acho que o staff tem que ser PP, não é isso? Aí eu queria que você falasse um pouquinho, porque eu me sinto assim um pouco perdido lá, porque a Gold ainda não se registrou lá. Inclusive, o nosso call sign lá ele é exatamente igual de uma empresa, eu acho que lá no Afeganistão, sei lá, que é a Gold Star Air Cargo. Então, como a gente bota lá o Gold Golf Lima Delta para voar, e a gente fica pagando voo para essa empresa aí que eu acho que já não está mais ativo. Então, as minhas duas perguntas uma pergunta seria essa: como seria esse registro? Falar para o pessoal aqui ouvir como que seria o registro da Gold na Ival, como que é esse processo, e eu acho que existem umas regras
para que isso aconteça? Não, é ótima pergunta. É pertinente a vocês totalmente isso. A certificação, ela inicia com o nosso departamento operacional, né, de voo. Ela entra em contato direto. Basicamente, a, iv- a- o processo inicia-se, na verdade, em um cadastro feito no endereço ival.aero. Os requisitos são a pessoa maior de 18 anos, ter pelo menos o rating de PP, né? Algumas regrinhas que precisam conter dentro do site. Por exemplo, a lista de pilotos que você já tem, a regras, conduta você já tem, né? A estrutura do staff da VA está lá também. Então, tudo isso já está dentro dos conformes para a certificação. Porém, um detalhe, eu não me lembro, eu não vi ainda, me perdoe por isso. Se há uma possibilidade de visualizar a página dos senhores em inglês, é possível? Não, Milton, ainda é não. contigo aí. Ainda não? Não, User in ainda your não. channel timed Ela não out. está preparada ainda para fazer a tradução. Aí está dentro dos Ah, planos User fazer a entered your tradução, channel. tanto em Disconnected from your inglês channel. quanto em espanhol. User joined your channel. maravilha. Então, essa praticamente é o único requisito que falta para que seja uma VA certificada. Por quê? Mas, poxa, mas não é uma VA brasileira, vai voar aqui e tal. Não. A gama de informação, ela é mundial. Temos os pilotos estrangeiros que voam dentro das nossas VAs brasileiras. E se não tiver uma informação para eles em inglês, pelo menos da conduta, né, que é o mais importante, né, com as regras da VA, esse piloto precisa entender. E claro, se o site todo, por um todo, tiver todo em inglês, melhor ainda. Mas esse é um dos requisitos que eu acho que é o único que faltam para vocês. Agora, há, claro, outros requisitos para manter a certificação, que é o mínimo de horas por semana, que, poxa, os números que vocês me passaram está longe, longe, longe. Olha, não tem nem que se preocupar com isso. Mas a única exigência que é do site de inglês só. É só isso. E o processo inicia-se com um cadastro dentro do ival.aero, na parte de Flight Operations. Ah, aí esse cadastro é enviado à divisão na qual a VA está se filiando, no qual o Brasil. O nosso departamento vai analisar, entra em contato com o diretor responsável ou presidente da VA. Inicia-se o processo de verificação da estrutura da VA dos senhores. Após feito isso, vem uma pergunta importante, que foi sobre o código ICAO e ATA que será mantido para os senhores. Bom, não dá para cadastrar com o código IATA ou ICAO duplicado. Infelizmente, não dá. Se aquela VA, se é no Afeganistão, não sei onde que é que vocês disseram, se ela está inativa, eu consigo chegar junto ao nosso diretor de operações e falar, olha, essa VA está inativa, né? Não só está atrapalhando. A gente consegue, por exemplo, eliminá-la, tirar da credenciação deles, tira o certificado e o IATA, o ICAO fica livre para os senhores. Porém, eu não tenho essa informação se é uma VA ativa ou não. Mas se for ativa, não tem o que fazer. Precisa, o código ICAO será um novo para vocês, né? Vocês que irão decidir qual será para os senhores. É o único inconveniente, é esse. Eu Ok. posso. Eu só ia só agradecer só, obrigado. Beleza, obrigado. André, eu posso fazer uma pergunta? Claro, Esse exemplo que tal, desde que tá esteja cortando. disponível. Oi, tá escutando agora? Agora sim. Tá, então desde que esteja disponível, o ICAO pode ser
utilizado, né? Mas caso suponhamos que a empresa lá ela resolva reativar. Nesse caso específico, como é que fica? Se por acaso o ICAO for disponibilizado e fizermos uso dele, né? E a empresa lá depois reclamar, como é que fica? Não, uma vez com os senhores, sempre com os senhores. Caso perca a certificação, o ICAO fica liberado. Mas uma vez que o senhor esteja com o ICAO, é dos senhores. É propriedade dos senhores, desde que mantenha a certificação. Não há nenhum problema. Se essa empresa depois voltar a falar, não, a gente quer o ICAO, não. Agora não. O ICAO é deles, porque eles são certificados, estava disponível. Então, a segunda VA terá que mudar o ICAO, entendeu? Para o ICAO alternativo. Obrigado. Nada. Olá, boa noite. Boa noite. Quem fala é Marcelo Pires, sou piloto da IVOL e sou staff da Pruingis Virtual Airline. Gostaria de fazer uma pergunta, antes de agradecer pela participação aqui do evento, parabenizar a Gold pela programação, está muito bacana, muito interessante. Queria fazer uma pergunta para o André. Tudo bem, André? Tudo bom, Marcelo? Boa noite. Tudo. A minha pergunta é sobre essa relação entre o mundo virtual e o real, que diz respeito às escolas de aviação que tem. Se a IVOL, a VATSIM, elas têm participação nessas escolas, se existe alguma intenção ou se existe alguma programação assim de a IVOL estar mais presente nas escolas para a partir dali virem pilotos, né, ou pessoas estudando, né, para se tornar um piloto e participar desse mundo virtual de uma forma assim mais estruturada, vamos dizer. Marcelo, você vê como são as coisas. O Rafael Moreira, que acabou de assumir as relações públicas da IVAL Brasil, como eu havia dito, ele é profissional na área. O plano, o plano que ele traçou, por incrível que pareça, sim, faz parte. Por exemplo, nós teremos parcerias com aeroclubes, escolas. Nós iremos divulgar o nome dessas escolas ou aeroclube dentro do nosso site. E a troca seria a estrutura da IVAL dentro dessas escolas. Então a IVAL será um ambiente como funcionou para mim. A minha história entre aviação virtual e real é exemplo. Como eu disse, eu comecei com 15 anos. Na minha primeira VA que eu participei foi a VBA. A VBA era o top na época, né? E ali foi gatinhando. Como é que a aviação virtual me levou para o real? Sempre, claro, sempre quis ser piloto. Porém, a estrutura que desde a Satcosa até a Ival me deu foi importante para o meu crescimento de conhecimento para que eu pudesse aplicar na minha primeira hora de simulador, que foi no 737-300, na BRA, o conhecimento que eu tive da aviação virtual. E meu primeiro emprego na aviação real foi através da aviação virtual. Foi uma indicação através da aviação virtual, para vocês verem a importância que tem. Por isso que eu dou o meu tempo para retribuir tudo isso que a aviação virtual me deu para os novos pilotos, essa nova geração. É uma iniciação aeronáutica. Então é importante ligar esses dois mundos de uma forma mais prática. Como? Fisicamente. Um banner da Eval dentro das escolas ou aeroclube e esse mesmo aeroclube ou escola sendo divulgado por nós. Sem custo para nenhum dos lados. Apenas o custo nosso,
que será de banner, que isso faz parte do planejamento financeiro da divisão. Então, com isso, iremos estreitar esses dois mundos. Esse acesso a esses dois mundos precisam ser dessa forma, mais fácil, e não por só boca a boca, mas e sim o cara que chegar lá fala, poxa, eu preciso fazer 40 horas de FR. Caramba, não, mas eu posso abater um pouco no simulador, é mais barato. Poxa vida, mas espera aí, eu tenho essa instituição aqui que é a Eval que simula isso por mim. Eu posso aplicar meu conhecimento lá, vai diminuir o tanto de horas que eu irei necessitar para tal manobra. Mas eu posso fazer isso num ambiente virtual, que no qual pode ser a Eval, pode ser a VATSIM, ou nenhuma delas. O cara pode simplesmente o Flight Simulator lá, mas se o cara for autodidata, beleza. Caso negativo, ele tem toda a estrutura das duas empresas, que é a Eval ou a VATSIM. E é isso, exatamente isso que a gente quer, é estreitar esses dois mundos. Brilhante, parabéns. Obrigado pela resposta. Obrigado. Próximo. Liotti, posso fazer uma pergunta? Meu nome é João Aelaro, sou o Gold 078. É sobre o departamento operacional que você mencionou. Seria então uma espécie do DOV da aviação real, no caso? Oi, João. Boa noite. Sim, no site nós queremos colocar além do que um departamento operacional provê hoje por um piloto, que é o link direto das cartas via IS Web, né? Então isso, com esse departamento, eu acho que nós ganhamos com ganho de informação para o membro. O membro, se ele procurar esse tipo de serviço, ele vai estar munido de todas as informações para ele efetuar o voo dele com uma gama de informações que vai tornar o voo dele mais prazeroso e seguro. Isso independente se ele está numa VA ou não está numa VA, digamos. Independente, ele pode Tá ok. simplesmente entrar dentro do site da Ival, apenas está sendo definido que tipo de informação terá que ser atrelada à sua identidade da Ival. Se há necessidade de alguma informação ser atrelada à identidade da Ival, requer um login da Ival, para que isso ele possa usar. Porém, eu, Liotti, confesso que eu não gostaria de ter esse login. Eu gostaria que essa informação seja aberta para qualquer tipo de pessoa. Se a pessoa estiver navegando na internet, achar o site da Ival e colocar lá, voo, voo, origem e destino, aí o cara descobre ele colocando o IATA, ou só ele colocando, ou colocando o ICAO ou IATA, ou colocando só o nome do aeroporto, ele consegue ver uma coisa toda estranha, fala, poxa vida, eu dando ok aqui, ele me deu tudo isso, o que é isso? Ele começa. Então, esse tipo de pessoas, não, eu digo, esse tipo de alcance que nós queremos ter, a gente não pode ter mais coisas restritas. Informação precisa ser disseminada e não precisa estar restrita. Tá ok, obrigado pela informação. Nada, João. André, o Alex Santos, tudo bem? Oi, Alex. Bom, boa noite. Boa noite. Deixa eu te fazer User uma disconnected from your pergunta. channel. A gente, quando entra numa VA, a gente quer, vamos dizer assim, tem esse hobby, essa vontade de querer aprender a voar e aprender certo. A gente, aqui na Gold, a gente encontra esse ambiente favorável, esse aprendizado, tudo, né? Mas a gente fica sempre com aquela dúvida, né? A gente sempre quer chegar muito próximo do real, né? Então, é assim, claro que sentar num avião e decolar de verdade é diferente do que estar sentado na cadeira aqui e voar sentado na cadeira. Mas, assim, em questão aos procedimentos, né? Porque os procedimentos a gente tem, assim, a vontade de seguir, assim, à risca todas as regras e procedimentos. Então, a minha pergunta é assim, no seu ponto de vista,
Nós estamos próximos disso, muito próximos, ou ainda estamos longe de chegar num patamar assim, muito próximo do que acontece na realidade? Alex, é importante salientar e destacar o início da tua pergunta, na verdade, uma explanação, que você não consegue sentir o avião. É muito diferente você sentir o avião lá sentado do que estar no simulador. É totalmente diferente e posso garantir, hoje, na estrutura que nós temos, você no computador e numa cadeira não tem como, é impossível. Se o cara montar um simulador que é o igual que nós usamos para treinamento todos os anos, mesmo assim, tem alguma coisa que se perde. E olha que é um simulador credenciado para efetuar todos os voos de treinamento e cheque do real. E mesmo assim se perde muita coisa. Você não consegue ter esse tipo de sensação no simulador versus o real. Então imagine você num PC e uma cadeira. Poxa, você não consegue. Porém, isso é o de menos. User in your channel timed Você out. transportar o que vocês estão fazendo hoje no voo, tipos de procedimentos, tipos de treinamento que vocês ministram, comprometimento, estar sempre atualizado, fazer recheques, né? O tipo de informações que vocês têm na mão hoje para fazer um voo. Eu tenho certeza que a Gold vai lhe entregar produtos meteorológicos, vai lhe entregar manifesto de carga, vai entregar plano de voo. Tudo isso é o que nós temos hoje na real. Vai te entregar no TAM. Os procedimentos no voo em si são idênticos ao real. Claro, salvo as exceções. A doutrina da linha aérea vem com o tempo, vem com o treinamento, entendeu? Se algum dos senhores que ministram um treinamento hoje para os seus pilotos tem esse User contato was moved to your channel. com a doutrina da linha aérea, eu tenho certeza que eles estão passando aos senhores esse tipo de doutrina. Desde o início do voo, análise da documentação, tipo de briefing, o que se aborda no briefing, User in your channel timed out. quantos briefings tem um voo. Tem o briefing de início, o briefing de cruzeiro e o briefing de descida. São 3 tipos de briefing. Então, se essa doutrina for disseminada para todos os nossos pilotos, gente, só falta a cadeira se mover. Só isso. Porque o resto é tudo igual. Eu posso dizer, quando eu troquei para o último equipamento, que foi para o 67, foram pouco mais de 3 anos e meio, aonde eu fiz meu treinamento antes de ir para o simulador. Eu baixei o 2004, desculpa, o Level D no 2004, né? É 2004? Acho que era 2004, não me lembro agora o simulador que eu tinha instalado, enfim, me perdoe. User joined your channel. Eu fiz todas as sessões de simulador que estava na minha pasta, eu fiz no Level D. Quando eu fui para o simulador, vocês não imaginam a fidelidade que aquele avião do Level D me deu para que eu poderia fazer um trabalho excelente no simulador dentro lá do treinamento da TAM. Para você, Alex, sentir qual é o nível de confiabilidade que nós temos hoje dos procedimentos, Alex. Entendeu? A dimensão hoje, o poder que vocês têm na mão hoje, a gama de informações que vocês têm na mão hoje é coisa inimaginável há 10 anos atrás. Então aproveitem isso. Aproveitem esse tipo de doutrina que vocês estão recebendo da Gold, como outras VAs. E isso só vai garantir, caso um dos senhores forem para a aviação real, irá garantir uma proficiência User joined your invejável. Obrigado pela resposta, André. É mais ou menos esse sentimento mesmo que a gente tem aqui. Inclusive, quando a gente assiste alguns vídeos no YouTube, inclusive a gente vê que são vídeos gravados de voos, de procedimentos, tudo. Eu pelo menos me sinto muito
muito contente de ver que aqui na Gold a gente tenta reproduzir isso de uma forma idêntica, né? E quando a gente assiste o vídeo, a gente fala, putz, é igualzinho, puta, muito bacana. Não, poxa, é como eu disse, quando eu iniciei na VBA lá atrás, gente, o que é hoje é fantástico. Ah, hoje, para um piloto de uma linha aérea que vai iniciar o teu curso em um equipamento, ele tem total condição de usar essa ferramenta que todos os senhores têm para alavancar o conhecimento dele para que ele chegue lá no simulador e fala, pô, isso aqui eu vou tirar de letra. É realmente muito bacana mesmo. Me diga uma coisa, André. Eu queria muito que você tirasse esse estigma pessoal que eu tenho a respeito, tá? Eu não sei se eu tô falando bobagem, mas, de novo, ouvia muito, né? Não sei, após a sua gestão, o que está sendo feito a respeito. E eu não tô querendo falar isso no sentido de te alfinetar, tá? Mas no sentido de, de conseguir o máximo de informação que a gente puder. Ival, uma rede excepcional, excelente. Os controladores, até onde eu sei, são pessoas realmente voltadas para esse profissional. Porém, eu tenho notícias e daí me perdoe se eu estou falando bobagem, tá? Acerca das pessoas que frequentam a Ival. Temos notícias, eu particularmente tenho essas notícias de que, sei lá, há uma garotada muito nova, muito jovem, né, que User disconnected from your tem channel. o afã de fazer a simulação, gostam disso, mas que acabam transformando um User joined your pouquinho channel. a Eval, assim, não vou dizer, eu não vou chamar isso de bagunça, mas é porque às vezes, até pela própria idade que a pessoa tem, não permite a ela ser uma pessoa mais tranquila naquilo que ela está fazendo. Isso há tempos atrás existia, existe ainda? Como está isso? Bom, é uma questão que vem desde a aceitação do cadastro, que é a partir de 13 anos de idade. Poxa, 13 anos de idade. 13? 13 anos de idade é permitido o cadastro dentro da Ival. Para iniciação Caramba. aeronáutica. Pois é. Esse é a fonte de tudo isso. Temos que ter a sorte de que a maioria desses de 13 anos tem uma cabeça boa voltada à iniciação aeronáutica. Como é um serviço gratuito, sempre temos User disconnected from your aqueles channel. que não respeitam, que são totalmente imaturas. Só que, como é que nós podemos coibir isso? Através do cadastro não tem como. Era 14 anos, baixou para 13 anos. User joined your Através do channel. cadastro não vai dar, não tem como. Até então, né? Porque isso é uma decisão lá, não é nem mais executivo, é dentro do pessoal dos governadores que falam, né? A gente chama eles de governadores. Eu creio que Isso. se já baixou foi uma necessidade. Então já começa por aí. Segundo, aumento do número de supervisores na rede. Isso é o segundo ponto que foi atacado, que nós conseguimos, inclusive da divisão brasileira, alavancar o número. Foi mais que o dobro, muito mais que o dobro, mais, na verdade, o User triplo joined de your channel. supervisores. Hoje temos 3 só dentro da nossa divisão. 3. Mas o processo ainda está, né, de nomeação. A gente quer chegar pelo menos a 12. Então já começa por aí, coibir. Bom, User qual é a disconnected from outra your ação? channel. O membro, ele olha assim, poxa, deixa eu ver quem que está cuidando dessa divisão.
Se essa divisão não está sendo bem cuidada, por pessoas que não estão comprometidas, fica a Deus dará, como você mesmo falou, vira bagunça. Então, a partir do momento que você tenha um staff, você tem uma divisão que é voltada ao membro, que fica junto com o membro, você não procura puni-lo, porque a punição, no meu caso, que eu sou supervisor da Eval, a punição tem que ser o último caso. Eu digo, eu, André, User joined your particularmente channel. odeio ter que suspender uma pessoa. Eu necessito, caso aconteça alguma coisa, eu chamo essa pessoa. Eu já lidei com um menino de 13 anos e eu tentando explicar para ele algumas coisas, mas a conversa de quase uma hora foi tão produtiva que esse passou a enxergar a Eval de uma outra forma. Então é esse tipo de atitude que vai minimizar. Agora, eliminar é difícil, porque a cada dia, na nossa divisão, a cada dia, tem pelo menos 40 cadastros diários, a cada dia. E desses 40 diários, pode ter certeza que pelo menos 10% desses são as pessoas de 13 anos. E que nessas pessoas de 13 anos, vamos dizer assim, 4 deles, você pode ter certeza que um, no máximo dois, tem uma cabeça boa, uma cabeça mais madura, voltada à iniciação aeronáutica. Os outros dois são mais aventureiros. É esses que nós temos que identificá-los e trazer para uma plataforma, dizer, olha, isso aqui é uma iniciação aeronáutica, são pessoas sérias, que querem aprender, né? São pessoas que entram cru no conhecimento e que vão evoluir no conhecimento dentro da divisão. Mas para que isso aconteça, já começa no e-mail de boas-vindas. Independente se a gente consegue conversar ou não, automaticamente esse e-mail de boas-vindas que irá atacar essa parte, o cara já recebe. Que a primeira coisa que ele tem que saber que aqui é um ambiente de amizade, um ambiente de aprendizado e que são as pessoas sérias. Ponto. Esse tipo de abordagem já vai eliminar um pouco. A segunda vai ser abordagem pessoalmente, entre aspas. Agora, eliminar realmente é muito difícil, porque sempre teremos cadastro desses 13 anos. Sempre. Ô André, só relembrando aqui, quando eu comecei no voo virtual, né, que surgiu interesse para mim, que eu entrei na Ival, aí fui fazer meu voo, como se fala aqui, as culhas, né? Peguei o avião, botei lá no aeroporto, comecei a fazer voo. Aí, nesse primeiro voo, me apareceu um supervisor, entendeu? Assim, de uma hora para outra, perguntando pelo plano de voo, pelo transponder e tal. Aí, só que é o seguinte, eu como não tinha o conhecimento do software da Ival, né, do IVAP, eu não respondia a ele, entendeu? Eu não respondia a ele, porque eu não tinha conhecimento do software da IVAP. E ele me perguntou mais duas vezes, depois ele me quicou, ele me tirou. Aí eu pensei que foi conexão, eu voltei de novo, entrei em outro aeroporto de novo, entendeu? E fui decolar de novo, fui decolar de novo. Eu não sei se foi o mesmo supervisor, entendeu? Eu não sei, creio que seja o mesmo. Também me perguntou de novo, né? Rapaz, o seu plano de voo, o quadro transponder, você não tem, tá em stand-by, não sei o quê. Aí eu também sem responder, eu não tinha um conhecimento do IVAP, ele me perguntou duas, três vezes de novo e me quicou de novo. Dias depois, né, eu não sei, semanas depois por causa do trabalho, né, eu voltei de novo, aí fui pesquisar antes. Aí foi que eu entendi que primeiro tinha que conhecer um pouquinho do software IVAP para poder tentar me familiarizar com ele, conhecer ele direitinho para poder usar ele corretamente. Daí então foi que eu respondi pro rapaz lá que não tinha, que eu era leigo ainda no assunto e tal. Esse supervisor, ele, pra mim, ele foi ótimo. Eu peguei também outros que também era arrogante, bicho. Ele não perguntava nada e já quicava. Perguntava o que você tá fazendo aí, rapaz. E a gente também leigo no assunto do voo virtual, né? E já quicava, entendeu? É, a Gold aqui, o Rodrigo também, ele tinha um dizerzinho assim: você trouxe quantas pessoas pra Gold hoje, esses dias? O Rodrigo, ele sempre disse assim pra gente, se entrar alguma pessoa que seja novata aqui no Seja Bem-vindo da Gold, pra gente, se possível, ir lá, né, conversar com essa pessoa, saber qual é o interesse dela, o que, é que você está interessado realmente, como foi que ela descobriu, a gente explicar sobre o funcionamento da VA, entendeu? Isso também seria uma boa também, isso aí vem de casa, né?
você treinar um supervisor, caso ele veja, porque vai ser difícil, né? Caso ele veja algum piloto novato lá que esteja irregular, User disconnected from ele your chamar channel. para uma sala, chamar para um bate-papozinho explicando, você já leu o regulamento e tal, explicando para ele, entendeu? Vai ter momento que ele vai pegar uma criança de 13 anos, de 14 anos que entenda isso. E vai ter momento também que ele vai pegar um garotão de 18, 22 anos aí que entenda ou não entenda também, entendeu? E vai agir da mesma forma, entendeu? Agora, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, é que primeiro a gente vai ter que User ensinar os joined de your casa, channel. filtrar nossa equipe para saber recepcionar, receber o piloto novato ou até os veteranos, entendeu? A gente fazendo isso aí, a gente já vai começar a filtrar já os bons pilotos, os bons controles, entendeu? Os bons simuleiros para como é que diz? Pro nosso. Aí, agora faltou a palavra agora aí. Para nossa VA ou para o nosso. Para nossa pro nosso voo virtual, entendeu? A gente pegando de casa, treinando o pessoal de casa, nós vamos conseguir chegar a um patamar excelente. O Rodrigo faz isso aqui na Gold Virtual, entendeu? Ele tenta, todo mundo aqui se ajuda, todo mundo aqui se ajuda. Vem, possa ser que seja um staff ou não. Chegou um novato ou então um veterano mesmo perguntando, rapaz, tô com uma dúvida aqui assim, de imediato não, mas alguém vai ajudar. Rapaz, aconteceu isso comigo, foi assim, resolvi assim, olha, não faça assim, faça assim. Teve um dia mesmo aí, ó, eu tenho para você ver aí, tá marcado aí 2 anos de VA. Teve um dia eu tava fazendo um voo mais outro, um novato aqui, entendeu? E realmente a gente vacilou em algumas coisas. Eu mesmo confesso, eu errei mesmo porque eu passei vários tempos sem voar e errei coisas bestas também de plano de voo. E outro piloto nosso aí, ele entrou no meio da conversa e falou, olha, fulano, você tá com o seu plano de voo, corrija aí e tal. Beltrano, seu plano de voo também está deficiente, corrija aí. A Gold, ela, graças a Deus, ela tem esse dilema, entendeu? De um ajudar o outro, entendeu? Então, se isso aí acontecer tanto na VATSIM como na Ival, do de casa primeiro fazer isso aí, querer ajudar, entendeu? Aí vai ser bom, vai ter vários pilotos aí que controles excelentes na aviação virtual. André, eu tenho algo a falar também. Sim, eu só vou respondê-lo de uma forma bem prática sobre atitudes User supervisores. disconnected from your channel. No Brasil, foram descredenciados 2 supervisores, só no Brasil. Falar isso mundialmente passa de 20 supervisores, tá? Por quê? Por esse tipo de comportamento. O supervisor não é uma polícia. Um User supervisor joined ele your não channel. tá ali para tirar o cara da rede. Não, não é isso. Ele tá ali para orientar, fazer um bom ambiente, mostrar aonde está as informações. Existe hoje procedimentos para um cara que não responde, que foi o seu caso, que você não sabia como responder. Existem alguns procedimentos que a gente precisa adotar para que antes de retirá-lo da rede, informá-lo, olha, a gente vai verificar que tua conta é nova, nós vamos, por exemplo, informá-lo ali via texto para você, como, por exemplo, para você me responder, digite tal, entendeu? Ou querem abrir um chat, digite tal. Então a gente dá chance para essa pessoa nos responder. Por exemplo, se você recebe essa mensagem, acione a identificação no seu transponder, mas talvez ele não saiba nem o IVAP, a operação, e nem a operação do avião. Mas às vezes ele sabe a operação do avião, mas não sabe do IVAP. Aí ele aciona a identificação, como já aconteceu um caso comigo. Eu pedi para o cara acionar, o cara acionou. Eu falei, opa, ele está me recebendo. Então, legal. Aí a gente foi. Aí eu consegui trazê-lo para um canal de voz, e aí foi onde eu mostrei o link para ele de vídeo, inclusive, da primeira conexão em VAP, via como fazer a primeira conexão, o que deve ser feito, as regras, entendeu? E aí, daí por diante. É esse tipo de abordagem que a nova gestão do executivo, que supervisiona os supervisores, quer essa aproximação, e não justamente ir lá e ser polícia e retirar o cara na maior. Não, não é isso. É sim fazer essa aproximação, tá? Ô André, eu tô falando isso aí porque é o seguinte, cara, não é crucificando a Ival não, entendeu? Porque a Ival foi a primeira
poxa, rede virtual de voo, entendeu? Que eu participei. Não é que eu mandei, não. Poderia acontecer da mesma forma também na VATSIM, entendeu? Eu não tô crucificando a Ival, não. Poderia acontecer também da mesma forma na VATSIM. É porque quando eu já vim pra VATSIM, eu já tinha já uma bagagem boa de Ival, entendeu? Uma bagagem ótima de Ival, entendeu? Aí eu vim pra VATSIM procurando uma VA, para poder conhecer mais de voo e tudo mais. Mas da mesma forma que aconteceu na Ival, poderia sim acontecer comigo na VATSIM. Mas não aconteceu por eu ter já uma certa experiência já de voo online, de voo virtual, entendeu? Não, eu não tô buscando não, porque a Ival foi a primeira que eu entrei. Valeu? Não, claro, não é só, não é que isso, de forma alguma. Até você disse, pô, a aproximação depois foi boa e tal. Mas é isso, cara. É esse tipo de atitude que tem que ser feito hoje para os novos membros, tá? Alguém tinha me chamado aí? Alex Lemos, eu falei aqui, eu só queria acrescentar que tudo que o Hélio falou, eu sou uma prova disso, né? Eu conheci a Gold pelo canal dela, pelas mídias sociais que ela tem na internet, e desejei muito voar, despertou o desejo por voar online, e quando eu entrei na Gold a primeira vez, a primeira coisa que o pessoal fez foi tudo isso que o Hélio falou aí. O pessoal perguntou de onde eu era, o que eu estava fazendo ali, por que eu entrei ali, quem me indicou aquilo ali. E aí já foi, mesmo sem eu ter feito nenhuma entrevista ainda, o pessoal já foi me falando como fazer para entrar, quais os softwares instalar para poder jogar online. E aí foi. E hoje eu estou aqui. Isso é importante, Alex. É exatamente isso que a nova visão da Ival quer. É isso. É exatamente isso. É a aproximação com o membro e não tratá-lo como um número, entendeu? Bacana. Eu queria fazer uma pergunta a você, Liotti, que é o seguinte. Desculpa. Ah, em relação. Vamos dizer o seguinte: vamos imaginar um caso prático, a minha pessoa, tá? Vamos ser mais prático. Digamos que eu quisesse fazer a minha migração para a Ival, já que vou só VATSIM, tá? Então, eu queria entender assim, como eu seria recebido. Óbvio que eu estou falando aqui de uma coisa que o que está acontecendo nesse momento? Teoricamente, ainda estamos na fase de nos conhecermos, não é? Eu ainda não sou uma VA participante da Ival. Eu mandei até uma mensagem para ti, quero conversar a respeito, que há um interesse nosso no sentido de abrir um ticket lá com vocês para ver quais são as formalidades que os senhores exigem para que isso aconteça. Tá, mas falando dessa forma, quer dizer, você sabendo que eu sou um piloto Gold, pelo que você ouviu, teoricamente aqui o que você ouviu, você tá lidando com pessoas maduras o suficiente para entender que o nosso hobby aqui, ele chega às raízes daquilo que tem que ser de fato, né? Então a pergunta é, como um membro Gold seria recebido pela Ival? Óbvio, né? Descartando ainda a ideia de que ainda não somos uma VA cadastrada lá convosco. Bom, se vocês tiverem acesso à imagem aí, eu fui diretamente no site da Ival, onde diz as regras, o que precisamos através da VA, o que precisa para que ela seja credenciada. A Beleza. partir do momento que ela é credenciada, ela terá um sistema interno que o diretor ou o presidente responsável pela VA terá acesso a cadastrar todos os seus pilotos. Na verdade, o piloto requer o cadastro, ele autoriza, e todo voo que esse piloto fizer na Evol será automaticamente registrado nessa CIV, né? Que é o caderneta de voo. E Certo. nela terá todo o passado do piloto. Então, esse
eu posso dizer assim, isso é o mínimo que a Eval faz, vamos dizer, é o mínimo. Tem muito mais coisas em volta disso para uma VA credenciada, como eu disse, para todos os pilotos da Eval credenciada para o tipo de VA, vai ter o quê? A publicidade para os seus eventos, para os novos membros, o direcionamento para as VAs credenciadas, né? E a maior visibilidade dentro do nosso website. Fora, claro, as ferramentas que a Eval lhe dará, que isso é de praxe. Só que a nossa divisão quer ser mais que isso. A gente não só quer dar esse sistema para vocês. Nós queremos que a VA, de fato, seja parte da User nossa VA, disconnected from your parte channel. do nosso dia a dia, da nossa Eval. Muito bom. Outra coisa interessantíssima que acontece na Eval é que, vamos supor, aconteceu semana passada, inclusive, eu estou no controle. Aí entrou um piloto de uma VAX. Aconteceu que ele fez, não foi um desrespeito à regra, vamos dizer um descuido, né? O que eu fiz? Eu peguei o ID dele, vi que era de VA, entrei em contato com ele, informei, instruí, no mesmo tempo mandei um e-mail pro presidente da VA dele, pedindo que o presidente da VA, se caso se julgasse necessário, enviasse um comunicado aos seus pilotos referente àquele tipo de User was moved to procedimento, your channel. não mencionando o nome do piloto, porque não há necessidade. Caso haja uma violação, Sim. aí sim a gente pega o presidente da VA junto com o piloto, aquela coisa toda. Mas nesse caso, qual é o intuito? É de melhorar os procedimentos. Se aquele senhor que está voando ali, ele não executou, por duas uma, ou ele não é desconhecido o procedimento correto, ou por violação. Eu acredito mais por desconhecimento. Então a gente entra em contato e a gente faz essa ponte. A gente identificou que o piloto da VAX tem esse tipo de falha. Então a gente entra em contato com o cara da VA, com o presidente da VA. Então isso, o que significa? É uma interação, e não só o piloto voar, só voar, e sim esse ajuste fino entre os procedimentos da VA junto com a rede, né? A VA, a coisa mais interessante em um certo ponto, a VA precisa se adequar aos mínimos que a Eval pede. Claro. Mas isso, vamos dizer assim, que ao primeiro som dessa frase torna-se injusto. Não, peraí, eu acho que a rede deve se adequar às necessidades da minha VA. Então, por isso que eu digo, vai ser a troca mútua. Fala, bom, para você ser certificado, precisa disso aqui que eu estou mostrando para vocês na tela. Contrapartida, poxa, a gente vai dar todo o suporte para vocês, inclusive acesso de fórum, acesso de Facebook, acesso de Twitter, acesso de site, de Notan, enfim, a gente entrega um pacote importante para vocês de divulgação. Legal. Agora uma pergunta mais técnica, tá, Oliotti? É o seguinte, a respeito do presidente da VA. Eu vi um zoom há um tempo atrás que esse cara ele tinha que ter pelo menos 6 meses de Val. Isso procede, não procede? Se o cara não tiver esses 6 meses, como é que funciona isso? Bom, no site que está aí, vocês, tá lá, sim, procede. Ele precisa ter, olha, o CEO da VA precisa ter 18 anos, ter uma conta de no User mínimo 6 disconnected from your meses, channel. não precisa, não pode ter nenhum histórico de suspensão nos últimos 3 meses, TPP ou ADC, que são os rates mínimos, né? E ter no máximo uma VA por cada cadastro. Certo. Bom, mas vamos dizer assim, poxa vida, eu como presidente dessa VA, eu não tenho 6 meses de conta. Como é que a gente pode fazer? Bom, você pode nominar, por exemplo, um membro dos senhores que é de confiança
ser o representante dentro da IVAL. Ele vai ser o representante dentro da IVAL. Ele será a pessoa que será a nossa fonte de comunicação dentro da VA, dentro da Gold, entendeu? Ah, mas espera aí, mas se ele for nomeado dentro da IVAL, que ele será o responsável pela Gold, mas e lá na estrutura dentro do site, que lá o presidente é uma outra pessoa? Aí sim tem um problema. Por quê? Essa pessoa que será responsável pelo site pela Gold dentro da IVAL, ele precisa estar dentro do organograma da VA como responsável também da VA. Ele não precisa ser o único. Vocês podem manter o mesmo presidente que está lá, porém pode se dar um cargo dentro do organograma que ele seja, por exemplo, um co-CEO, por exemplo. É válido, entendeu? Entendi. Eu não sei se você percebe aonde a gente está querendo chegar, porque tudo isso é importante a gente saber, não é? Essas tratativas todas, o Liotti, que a gente está tentando alinhar contigo aqui, foram iniciadas há um tempo atrás com o antigo diretor da IVAL, não é? Do qual eu não participei diretamente, participou o nosso presidente. Mas é importante a gente angariar essas informações todas, porque fatalmente, cara, é isso. Você me diz o seguinte, então eu tenho que eleger um membro da Gold que já voa IVAL há pelo menos 6 meses para que nos façamos representar ali, né? E o outro detalhe é isso, né? Tem que ter esse PP na vida real também? Não na vida real, não é isso. É o PP que a gente fala, é o Private Pilot dentro do rating da IVAL, né? É o primeiro rating, é o primeiro rating virtual, ou ADC, um dos dois. Entendi. Que é ADC, que é o primeiro rating para controle, né? Legal. Senhores, mais perguntas? Fiquem à vontade. Alguém mais? Ah, tá. Deixa eu te perguntar uma coisa. Em relação ao plano de carreira do comandante na IVAL, como é que é o menor grau para o maior? Como é que funciona essa escala de hierarquia aí? Pode informar alguma coisa? Claro, com certeza. Vocês estão acompanhando o vídeo aí, né? Sim. Ótimo. Bom, ali está a carreira de um piloto dentro da IVAL. Ao se registrar, é o primeiro que é o Basic Flying Student. E aí ao lado tem os requerimentos, ele vai progredindo até chegar no chefe de instrutor de voo. Ok? Dentro hoje da rede, só é possível o membro chegar, através do seu conhecimento e provas, só até o Airline Transport Pilot. Os dois outros últimos ratings são exclusivamente entregues pelo diretor de treinamento da IVAL, né? Mas aí é uma outra história. Mas dentro da nossa esfera é entre o Basic Flying Student até o Airline Transport Pilot, na qual vem o Fly Student, Advanced Fly Student, o Private Pilot, o Senior Private Pilot e Commercial Pilot, entre o último Airline Transport Pilot. Para isso, todos os ratings a partir do Private Pilot e Senior e Commercial precisa ter uma prova teórica e uma prova prática dentro da nossa rede, aonde é muito espelho do que a VATSIM tem hoje para piloto também. Existe uma prova teórica múltipla escolha com toda a estrutura, né, e com isso
Após a solicitação do exame prático, é designado um dos checadores brasileiros e aí inicia-se o processo do cheque para o rate pretendido, né? Muito bom. Senhores, mais alguém? Me diga uma coisa. Diga, vai lá. É o seguinte. Foi esses Pode falar. Cortou. Tá cortando? Agora não, Tá agora melhorou. Suponhamos que um piloto. Putz, cortou de novo. Tá cortando, Tony. Bora? Oi, alô? Opa, melhorou um pouquinho. Negativo, não te ouvimos. Pode ser por texto também, eu respondo, não tem problema. Oi. Melhorou aí? Isso, agora tá bom. Agora tá bom, né? Vamos lá. Então, André, desculpe aí pela picotagem aí do meu microfone. Bom, o piloto, vamos colocar assim, quando ele entra na IVAL, suponhamos que ele seja um piloto bem iniciante, com um nível de conhecimento bem básico ou praticamente inexistente, né? Então, a IVAL, logicamente, tem aquele programa de treinamento também, enfim. Com quanto tempo esse piloto ele é estimulado a dar retorno para a IVAL em termos de horas de voo? User disconnected from your channel. Se eu entendi bem, Tony, a tua pergunta é quanto tempo ele estará apto a fluir na rede voando, aplicando seus conhecimentos, é isso? Não, com quanto tempo ele é incitado, né, a dar retorno à IVAL. Independentemente assim, se ele tem um nível adequado já para voar ou se não tem, como é que funciona isso dentro da IVAL? Porque de repente é o seguinte, imagina-se que o piloto, o novato, aquele praticamente sem conhecimento, né, ele tem uma curva de aprendizado, uma curva de aprendizagem, no caso, alta, né? Existe algum mecanismo na IVAL que diga assim, olha, você tem que dar uma contrapartida, né, em termos de horas de voo dentro de um período X. Ou ele passa por um treinamento, existe um período de treinamento, né? Sei lá, 4 meses, 6 meses, frequente, no caso, até ele ficar apto, né? E começar a dar resposta em termos de hora de voo para a IVAL. Na verdade, já no primeiro momento de cadastro dele, ele já vai estar apto a voar e ter suas horas retribuídas à IVAL, né? Esse é o grande detalhe. Já do início, ele já tem a possibilidade de usufruir, voar e dar retorno para a IVAL. Porém, a evolução do conhecimento dele vai de acordo com a tabela que, inclusive, está na tela dos senhores aí, que é a partir do Private Pilot, que é a partir do primeiro momento, na verdade, já começa no Advanced Flight Student, que é o primeiro teste incluído teórico para ele do equipamento que ele está voando. Desculpa, do equipamento que ele está usando, que é o IVAP. A partir daí, ele consegue ter o conhecimento aferido já no próximo rate, que é do piloto privado. E esse tipo, agora o retorno que eu mais considero importante dentro da nossa rede é, a partir do Private Pilot, ele já é apto a disseminar esse conhecimento que ele está tendo nesse rating. Isso é o mais importante, de ajudar os mais novos
Então, a partir do Private Pilot, que ele já tem uma possibilidade User de disseminar disconnected esse from your conhecimento channel. que ele recebeu até então para ajudar os mais novos. Isso é o mais importante. Essa é a corrente que a Eval busca, entendeu? Que já é a partir das 50 horas de voo dele. Entendi, André. User Valeu, joined your obrigado channel. aí pela resposta. Nada. User disconnected from your Então, channel. senhores. André, eu te vou fazer uma pergunta pra você. Você não tá com pressa, não, né? Não tô com pressa não. Fiquem tranquilos porque é todo dia de folga, né? Então Opa! tá, estamos aí, pode bater um papo, a gente fica tranquilo. Depois eu queria conversar contigo a respeito dessa certificação da VA lá junto à Ival, né? Bater um papo mais detalhado a respeito. Não, aqui Claro, com certeza. eu acho que isso aqui User joined your channel. tá muito mais para tirar dúvidas das pessoas que tenham vontade de voar Ival, tiveram ou terão essa vontade, né? Eu acho que isso é bacana. Vamos dar essa liberdade aí, o pessoal ficar à vontade e se manifestar. Vamos lá, pessoal. Mais alguém aí querendo algum esclarecimento? Boa noite, senhores. Aqui é o Rodrigues Aguiar. Eu sou Opa. novato aí na Gold, mas eu já tenho algumas horas de voo aí na Ival. André, eu Bacana. queria te perguntar que, assim, eu entrei nesse mundo aí faz algum tempinho, só que, assim, primeiramente eu entrei numa Virtual Airline aí e eu não sabia nada, cara. E os caras já soltaram logo um Boeing 737-800 para mim. Só que eu estudei e tal e me aprimorei, né? Queria saber se a Ival, que nem a nossa Virtual Airline aí, ela tem um ground school, né? Você estuda e tal, tem que tirar alguns cheques de algumas aeronaves. Eu queria saber se a Ival tem alguma fórmula também ou vai ter também, não sei, futuramente, de parar isso, não sei, né? Fazer o pessoal estudar um pouquinho a mais, sem já estar pegando algumas aeronaves muito mais complexas aí, sei lá, e já pegando a aeronave, colocando na pista e voando e fazendo várias coisas que não se devem fazer aí também. Esse é um problema que desde que eu estou na aviação virtual acontece, né? Recentemente eu estava no controle e um piloto, ele indo com um 47400, indo para Florianópolis, né? Eu tenho uma grande amizade com o suboficial Pinheiro, ele foi um dos chefes aqui do controle de Florianópolis, e ele havia me dito que a única vez que pousou um 747 foi um 200, alternando com low fuel, e que para decolar de novo teve que tirar todas as poltronas, teve que reduzir muito para reduzir muito o peso de decolagem, enfim, foi vazio, conseguiu ir para Curitiba. E Curitiba conseguiu mais combustível, aquela coisa toda, e para poder. Bom, aí eu falei pro cara, olha, tem um outro porém, o PCN e o ACN. Você checou essa informação? O cara espantou. Pô, o que é isso? Então, para não alongar, eu expliquei para ele, dei fontes o que era cada coisa. E disse para ele, olha, eu não tenho como dizer para o senhor que o senhor não pode ir para Florianópolis. Eu não tenho esse direito de interrompê-lo, né? Mas eu tenho o dever de informá-lo como é na real. Eu tenho certeza que o senhor quer simular o real. Então aqui é o real que eu posso lhe oferecer. Aí dei das informações para ele. Então, assim, é esse tipo de abordagem que estamos tendo todos os dias. Mas não adianta você instruir 4, entra mais 10 desse estilo, entendeu? Então é um trabalho contínuo, porque a pessoa entra em nossa rede, também como na VATSIM, ele entra para aprender.
né? Então precisa realmente desse tipo de informação. E como é que a gente consegue pescar esse tipo de membro já logo no início? Que é o famoso e-mail de boas-vindas. Que, por exemplo, temos a nossa academia, que é academia.ival.com.br. Lá tem a gama de material, mas a maioria do material precisa ser lido. Então, o que nós fizemos? Fizemos o canal da Academia da Eval Brasil no YouTube, que o cara senta, pega teu café, a tua bebida, a tua cerveja, o que o cara quiser tomar e começa a assistir as instruções, o que a gente busca. É isso que é o interessante. A gente precisa, através do e-mail de boas-vindas, direcioná-lo para esse tipo de instrução já de cara. E aí, o nosso trabalho irá diminuir online. E diminuindo esse trabalho fica até mais fácil. É claro, dizemos que é uma utopia você achar que vai eliminar esse problema daqui para frente, no futuro. Ah, não vai ter mais ninguém desse estilo. Não, sempre vai ter. E vou ser mais além. Deve ter. Porque a partir do momento que não tiver mais esse User problema, eu disconnected vou from estar your channel. preocupado. Vou estar preocupado por ter pessoas que não estão mais procurando esse tipo de hobby ou esse tipo de alternativa de estudo, entendeu? Então aí é uma coisa mais preocupante. Sempre que temos membros novos interessados em aprender, isso que é o mais interessante. Sabemos que a coisa está sendo renovada, né? Isso é o mais importante. Eu acho que eu consegui responder a tua pergunta, Rodrigo. Ô André, obrigado aí, tranquilo aí. Obrigado ao Milton aí por dar esse espaço a gente tá podendo falar aí. Obrigado aí, André. Boa noite, hein? Boa noite, Rodrigo. E aí, pessoal, Milton? continua. O Milton, ele deu uma saidinha rápida, né? Mas assim, continua aberto aí para as perguntas para o André. Eu User acho que é uma disconnected from your oportunidade channel. ímpar que a gente está tendo aqui, né? Eu acho que a gente poderia contribuir com mais perguntas. Ok, então vou tentar fazer o meu Gabriel de novo. Vou fazer uma pergunta um pouco mais específica, eu não sei se o pessoal da VATSIM aí vai entender muito, mas é sobre o DI lá, que é aquele software de monitoramento do tráfego. Ele era local e hoje ele tem na web. A minha pergunta é, vocês abandonaram aquele outro local por algum motivo? Sim, o grande motivo foi a parte de logística. Estava roubando muitos dados do servidor, provocando quedas. Mesmo aumentando a capacidade e número de servidores, era impossível poder ter esse tipo de software numa demanda que a Eval tinha. Porque quando esse software foi feito, a demanda de tráfego que era feita através de servidores User e esse joined your software não channel. era tão grande assim. Só que com o crescimento da Eval foi muito grande, foi além do esperado, esse tipo de software já não conseguia mais é, 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 ser útil. Aliás, ele é útil, sempre foi útil, porém, o problema deu o tráfego de informação, User que é disconnected aí from your que channel. o tráfego ficou muito intenso e é onde derrubava os servidores. A partir do momento que eles eliminaram esse software, a confiabilidade dos nossos servidores foi tremenda. Ah, ok. E o outro é mais levinho por ser da internet já, né? Exatamente, exatamente, é mais leve. E ele tem atualização regular ao meu ver, ele tem uma interface User joined your um channel. pouquinho mais complicada do que o DI, que era muito bom. Mas esse WebAI ele consegue ainda suprir o que nós necessitamos, né? Eu particularmente gostava mais dele, cara. Que, não sei, mais acostumado, a internet você tem que deixar a página aberta lá, mas eu particularmente eu até uso ele até hoje, né? Então, o problema é que ele tem algumas desatualizações, né? No caso, essa nova reestruturação lá dos setores, né? De Centro Brasília, Amazônico, ele já não capta mais isso, né? Já o outro da internet, ele já tem essa divisão mais certinha, já atualizada. É uma pena, exatamente. Infelizmente acontece isso. É claro que caso for a necessidade, por exemplo, hoje o WebAI é o que mais se adequa às necessidades, né? E o que nós podemos hoje da nossa rede.
Quem sabe no futuro volte um software desse que não demanda tanto tráfego assim, seja um pouco mais inteligente, por exemplo, né? Eu acho que com tanta tecnologia assim, eu acho que seria legal se no futuro tentar reinvestir nele. Não, com certeza. Com certeza. Você pode ter certeza que o pessoal de logística e o pessoal User was de moved to your software channel. que eles, que eles desenvolvem, eles estão trabalhando juntos praticamente todo o dia, né? Eles querem sempre achar a melhor ferramenta para o piloto, para o OTC, isso pode ter certeza. Às vezes, a gente acha que tem uma demora até, vamos dizer assim, demasiada, mas tem aquela sensação de abandono, e não é. Eles, pode ter certeza, eles sempre estão procurando a melhor solução. Por exemplo, hoje, o foco está no novo software de controle da Ival, né? Já está em beta teste, então eles estão focados nisso. Então tem muita coisa rolando por trás, né? Então você pode ter certeza que algo deve vir no caso de monitoramento de membros online aí. Valeu, obrigado, André. Nada. Senhores, mais perguntas para o André? Opa, será que eu posso fazer uma pergunta aqui? Porque eu sou visitante aí, eu não... Sim, por favor. Ah, tá, obrigado. Liotti, eu gostaria de perguntar em relação à relação que a Ival tem com a Vatsim. Se ela é uma relação mais amistosa, se vocês são mais rivais, se vocês têm cooperação entre si. Até porque são duas redes de simulação que cada uma tem seus pontos fortes e fracos, né? Então, algumas pessoas preferem uma, outras pessoas preferem outra. Só que, como você disse, tem essa transferência de rating. Então, eu queria saber como é que funciona a relação User in your entre channel Ival e timed out. Vatsim. Nós sabemos que, teoricamente, essa relação ela sempre foi muito distante, né? É uma concorrência ou eu não digo nem rivalidade, pode até levar um pouco por esse lado, mas eu digo mais por, por concorrência. Então, historicamente, não houve nenhuma aproximação, né, dessa parte, e sim um distanciamento. Quem perde com isso? Todo mundo. Todos nós perdemos com isso. Hoje o diretor, o Marcos Pereira, já iniciou uma aproximação junto com a nossa divisão. Então nós estamos trocando e-mail, trocando telefones, a gente vai sentar para conversar, a troca de experiência, o que dá certo, o que não dá certo, o que você pode implantar. Como eu digo, não adianta uma das redes estar lá embaixo e outra lá em cima. Eu acho que as duas têm que crescer ao mesmo tempo, as duas têm que se ajudar. Então, hoje, essa aproximação que está sendo feita é histórica. Eu User acredito que disconnected from your channel. nunca aconteceu esse tipo de aproximação. Nunca. Até onde eu sei, nunca aconteceu. E está acontecendo hoje, né? Claro, como eu disse há um tempo atrás, a união é praticamente impossível. Porém, a cooperação não, a cooperação é diferente, né? Você pode cooperar. Poxa, se tem o fulano gosta de só voar na Naival e tem um Beltrano que só gosta de voar na Vatsim, poxa, por que que eu não posso dar uma ideia, por exemplo, olha, Marcos, pô, vocês podem implantar isso, vai aumentar o User in conhecimento your do teu channel timed membro. out. Com isso, você repassar o conhecimento, a informação, para mim, isso vem acima de qualquer concorrência ou qualquer objetivo de ser maior ou não. A informação, a distribuição dela, isso é o mais importante. É isso que deve ser colocado em pauta em primeiro momento, né? Ah, bacana. Então, o que a gente pode esperar então é um avanço nessa relação, não é isso?
Com certeza, pode esperar isso, pode esperar isso. A gente, eu e o Marcos, vamos tomar um café, coisa parecida em São Paulo, assim que for possível. A gente vai bater um papo, conversar, se conhecer, pô, trocar experiências, né? Isso é o mais importante, gente. Isso, poxa, né, já devia ter acontecido antes, né? É que, graças a Deus, o Marcos tem uma mentalidade boa, uma visão boa, e pegou a gente aqui também, que está nessa nova fase. Então, com certeza, a gente vai sim conversar, bater um papo. O nosso executivo, inclusive, já está sabendo desse contato. Assim que foi iniciado, eles estão cientes. Eles gostaram bastante, falaram, pô, é bem interessante, legal. Vai lá ver, pô, conversa, entendeu? Isso é o mais interessante. E nada está sendo feito por baixo dos panos. A gente está sempre conversando, cara. Ah, Não, bacana, bacana. bacana. Obrigadão aí pela resposta, Diote. De nada, cara. Cara, mais uma pergunta aí, Liotti, para o senhor. Como é que é essa relação ATC piloto na Ival, cara? Eu te pergunto isso porque eu tenho uma pessoa muito próxima a mim que me relatou algumas coisas em relação a Ival. É óbvio, eu não estou falando de um período recente, tá? Mas essa pessoa me relatou a seguinte coisa: a intransigência, não é, de certos ATCs na Ival. Nós também temos isso na Vatsim, tá? Não estou dizendo que isso é pecado só da Ival. Ah, mas ele aprendeu sempre Ival. Sempre foi na Ival, ao contrário da minha pessoa, que sempre fui Vatsim. Então a gente conversando numa mesa redonda, nós colocamos os prós e os contras. E apareceu essa divergência, né? Até então, eu havia dito a ele, olha, na Vatsim, a gente tem pessoas, ATCs, que, sei lá, no que você conecta em determinado aeródromo, porque ele está presente, não dá meio minuto, um minuto, ele desconecta. Sei lá, N fatores. O cara tem trabalho, o cara tem isso, tem User aquilo. joined your channel. Mas a cortesia sempre foi importante nesse ponto, né? De novo, ah, nós também temos controladores assim, da mesma forma. Hoje, como é que você avalia isso na tua rede aí? Bom, permita comentar o que acontece no real também. Claro. Impressionante. No real, às vezes a gente acha alguns controladores, olha, intransigentes. Eles são, alguns deles não, porém a sua maioria são bem solícitos, né? Mas às vezes a gente pega alguns que merecem, inclusive, a gente fazer um relatório de perigo, né? Teve agora, recentemente, uma controladora no Santos Dumont, controle de solo no Santos Dumont, que ela inclusive foi afastada do cargo para reciclagem, porque não estava tendo um comportamento amistoso com o piloto, né? Então isso reflete também no voo ali da cabine, né? Aí reflete na segurança. E agora vindo trazendo os senhores para a parte agora do virtual, alguém comentou alguma coisa de berço, né? Isso é o que faz a grande diferença, né? A User joined your gente channel. não é de hoje que a gente recebe reportes e fala, olha, aquele controlador foi muito grosso comigo, o cara foi estúpido, o cara não sei o quê. Poxa, caramba. Vamos lá ver, a gente pega o cara, vê o histórico dele, poxa vida, né? Então a gente entra em contato com o cara e faz aquele trabalho de conscientização. A gente mostra para ele que não é assim, ele que como um ATC e como um piloto, eles querem desfrutar isso aqui de um bom ambiente. Ele como ATC, ele não é polícia. Ele como ATC não é uma autoridade máxima. E aí vai, a gente é um trabalho de conscientização. É um trabalho que nunca vai acabar, que sempre vai ter. E tem outro fator importantíssimo, é o nível de estresse. Quanto mais tráfegos, é mais suscetível a esse tipo de comportamento, ser ríspido, né?
E às vezes acontece com erros de piloto também, que o controlador dá uma instrução, o piloto coteja dizendo que, né, que entendeu e irá executar, porém não faz, e com isso o trabalho do ATC vai por água abaixo. Porém, temos que identificar esse tipo de User in your comportamento channel timed out. e não retrucar, e sim orientar. Só que é um trabalho de muito tempo, que deve ser continuado para que a gente possa colher mais frutos. User entered your Eu posso lhe channel. garantir, como na VATSIM, como na Enval, tem, e não adianta. Agora, User in your channel timed out. reduzimos bastante esse tipo de reporte entre piloto e ATC. Ainda existe, mas reduziu bastante. Como reduzimos? Numa aproximação online, sempre ali, o cara precisou, a gente entra em contato, a gente monitora as frequências, a gente monitora a coordenação, User entered às your vezes a gente channel. olha, quantas vezes eu olhei uma coordenação entre dois, um app e uma torre da terminal, o cara do app acha que é superior à torre e vai lá dar aquela pegada no cara, a gente olha, eu chamo o cara diretamente no chat e reduco ele falando que não é daquela forma, tal. E isso tem surtido bastante efeito. A nossa aproximação para reinstruir o membro também faz a diferença. Mas isso faz com maiores supervisores online, né? E por aí vai. Legal. Tem uma pergunta aqui do nosso comandante Hélio Ribeiro, que ele coloca assim: André, é gritante a percepção de números de pilotos hoje voando na Ival frente à VATSIM. Qual, no seu ponto de vista, é o fator diferencial da Ival nesse aspecto? Como a Ival mensura a satisfação de seus membros? Lembra que no ano de 2001, 2002, um pouco mais de 12 anos atrás, era invertido isso. Era um número muito grande na VATSIM, de controladores e pilotos, hoje inverteu para a Ival. O fator dessa migração entre VATSIM e Ival ocorreu na gestão do SEB como diretor, que foi uma gestão de choque, né? Uma gestão mais profissional, com o staff mais maduro e conseguiu fazer um bom ambiente para que a gente pudesse receber todos esses membros que hoje ainda estão conosco de uma forma mais amigável, uma forma mais profissional, né? Ministrando turmas de controle, né? Porque a maioria que vem são pilotos, então a gente ofereceu uma forma de serviço mais adequada para o tipo de piloto que estava vindo, né? E com isso todos ganharam. E isso fixou na nossa divisão e foi crescendo nos dias de hoje. Como é que a gente mensura a satisfação do membro? Simples. User No disconnected from nível your de channel. e-mails que nós recebemos. Quantos reportes de conflitos eu recebi no último mês, dos últimos 30 dias? Eu recebi 2. E isso, há um ano e meio atrás, 2, eu posso dizer que era a cada meia hora você ia receber reporte de, de, de pilotos ou controladores. Então, a cada hora você ia ter 2. Né? Hoje está muito reduzido. Que mais que a gente consegue identificar esse tipo de satisfação dos membros? Através das nossas redes sociais, através do online. A gente sempre recebe chat dos membros elogiando ou dando sugestão, e isso a gente consegue mensurar. E claro, o número de pessoas online, né? Se não tivesse bom, as pessoas não conectariam, né? Então, com o números crescendo da divisão, a gente consegue visualizar que a satisfação ela está em um nível bem superior à de alguns anos atrás, né? Certo. Bom, muito legal. User joined Agora your voltando channel. um pouquinho nessa questão dos ATCs que eu comentei há um pouquinho atrás, assim, eu percebo uma coisa, a paciência desses ATCs com pilotos novatos, né? Eu vou citar um exemplo, e de novo o meu. O que acontece?
Eu, para levantar o primeiro voo aqui na VATSIM, eu levei 45 dias. Por quê? Eu não sabia nada de aviação. Fui estudar, estudei, pensei que havia entendido e quando chegou à prática a coisa aconteceu um pouquinho diferente. Tá? O que é bacana nessa história é assim, é porque teoria nós temos, eu tinha essa teoria muito bem formada na cabeça, né? E exatamente isso, o conflito que há entre um ATC, né, um veterano, um cara que é safo, ele sabe, ele controla, sei lá, 20, 30 aeronaves chegando ao mesmo tempo, mas ele está controlando, agora você imagina o seguinte, ele está controlando 30 pessoas que estão chegando no mesmo lugar, mas os caras são novatos, né? E aí você percebe o desespero, né, desse ATC. Eu concordo que o desespero ele é natural, face à inexperiência dos pilotos, né, o afã, né, porque tem muita gente, e aí eu me incluo nessa, eu tenho que ser honesto em falar isso, porque não é qualquer um que quer entrar numa VA e ficar 45 dias estudando para depois levantar o primeiro voo, não é? Outros que entendem um pouquinho mais do que seja o voo virtual acham que não há essa necessidade desse tempo inteiro todo, né? Então, assim, esse conflito entre o ATC e esse piloto novato, eu queria saber assim de você, o que que a Ival recomenda? Eu acho que há uma recomendação, ah, alguma coisa nesse sentido, porque imagina, de um lado um cara completamente experiente, de outro um cara completamente inexperiente, né? Como é que é isso aí? A primeira instrução que a gente repassa a todos os membros é: em caso que identifique uma pessoa, um piloto novo na rede, que está dentro do teu controle, dentro da sua terminal, dentro do seu centro, que não está cumprindo as regras ou os procedimentos, porque é novo, chame um supervisor. Através de um comando ele consegue chamar um supervisor. O supervisor vem, identifica quem é, puxa esse membro para um áudio, se não é possível via chat, e começa a explicar para ele aonde ele vai encontrar algumas informações. Caso for brasileiro, eu já direciono ele para o primeiro vídeo que está inclusive dentro do nosso site, que é como é a sua primeira conexão como piloto. Ponto. É ali. Depois eu já indico para ele, anota aí também. Olha, aqui nosso canal do YouTube da academia vai explicar o que tem cada coisa do nosso site, sobre o software, enfim, são 3 ou 4 vídeos que irão lhe explicar qual é seus primeiros passos na Ival. Após isso, eu vou direcionando ele para as fontes do conhecimento, mas antes eu tiro ele da área de risco, da área de conflito, e aí eu instruo ele. E qualquer supervisor hoje na Ival, ele é treinado para fazer o mesmo, entendeu? Caso um supervisor estrangeiro que não conhece esses canais, ele é instruído para o membro, ele é instruído a contactar o HQ da divisão, dar o ID do usuário e dizer ele precisa de suporte. A gente pega esse ID, entra em contato com o usuário e faz esse tipo de direcionamento. Só que o primeiro direcionamento que nós temos que fazer é logo no e-mail de boas-vindas que eu estou falando aqui e bato de novo na tecla. Esse e-mail de boas-vindas é a chave para minimizar esse tipo de conflitos, que é um conflito que gera desconforto, descontento, né? E a gente não está aqui na nossa rede, por exemplo, para prover descontento. A gente quer descontração, ó, descontrair o membro, ele usar isso aqui de uma forma amistosa. Mas às vezes a diferença de conhecimento desse novo para o mais experiente da rede, ele precisa elevar a sua humildade e tentar passar aquele conhecimento para o mais novo. Nem sempre a User gente disconnected from consegue your channel. ter esse tipo de comportamento em alguns controladores. E aí é onde a gente chega na conscientização a esse controlador. Beleza.
É bacana, eu te falo isso porque, assim, a gente vira e mexe, né? Eu te reporto muito isso como piloto, apesar de ser o vice-presidente aqui, mas eu te falo como piloto porque o que que acontece? É uma situação muito conflitante, né? De um lado você tem um. Vamos colocar aí. Eu tive ontem com. Eu fiz um voo online aqui pela Vatsim. E determinado controlador ele estava no centro, né? Centro Curitiba, que fazia parte da minha região. Bom, a instrução nossa é: não há solo, não há torre, não há app, mas há o centro. Então, se reporte ao centro. Me reportei ao centro. O centro falou assim: não há necessidade de me reportar, faça o reporte na Unicom Brasil. Bacana, fui lá e fiz. Ah, eu estava na frequência dele, eu estava ouvindo ele se reportar aos pilotos, mas assim, de uma forma, cara, que. Como eu vou dizer? Tipo, cansado, já havia feito inúmeras chamadas para vários comandantes. Ontem nós fizemos uma revoada aqui na Gold aí, pela Vatsim, muitos membros voando e tal, e de repente essa área lá para ele estava meio pesada. Eu não sei se ele estava sozinho ou tinha mais alguém, mas o fato é que quando eu perguntei desses conflitos, né, foi exatamente nesse sentido. O estresse que rola, a gente sabe que rola tanto de uma parte quanto de outra, sabemos disso, mas a delicadeza, né, no trato ah, desses, desses reportes, cara, ela deve ser de uma forma muito tranquila e muito afinada, né? E tá aí, eu tô te citando um exemplo aqui da própria Rede Vatsim, que não aconteceu dessa forma. É temeroso também, eu acho que deve acontecer também na Ival. Ninguém é livre disso, mas é como tu falou, é um trabalho de conscientização, é um trabalho de formiguinha que você tem que trabalhar na cabeça tanto de um lado quanto de outro, né? User disconnected E from your isso, channel. no final das contas, produz um resultado muito bom, né? Imagina você ter que imagina você, um centro, descer ali a posição de um piloto que está voando no Foxtrot 065. E esse centro User in your desce channel ali timed para out. você e fala: meu filhinho, faz assim, assim, assim que você vai se dar bem. É uma troca, é uma evolução. Essa evolução eu gostaria muito de ver entre os ATCs e os pilotos, cara. Eu vejo ainda um gargalo muito grande nisso. Sim, infelizmente, quando inicia essa carreira virtual, o ATC, não digo a maioria, mas User uma entered your parcela channel. pequena acha que existe aquele nível de superioridade, né, por ser controlador, aqui eu mando nessa área, e é onde deve-se trabalhar o que é o contrário. Não, aqui você vai auxiliar os pilotos nessa área, né? Nesse Exatamente. caso, e é isso que a gente tem que botar na cabeça desse pessoal, de você não é que manda, que você irá User auxiliá-los, né? disconnected from your Você vai channel. coordenar dessa User forma. Quem disconnected from your manda channel. naquele voo é o comandante, não é você. Você vai ter uma forma de sugerir a ele algumas ordens para que ele possa executar a fim de fluxo e evitar conflito. Só que, como você falou, é um trabalho de formiguinha, é um trabalho um a um, um a um. Só que quando você mata um, chega mais 10. Então, como é que resolve isso? Aumentando o efetivo, né, de quem faz isso e User tentando já left your pescar esse channel. cara já logo na entrada. E esse trabalho de conscientização do ATC, como você disse, como tinha muita gente, o nível de estresse dele subiu, o cansaço subiu, e ele não quer deixar na mão. E aí, qualquer coisa que aconteça, ele pode dar aquela espirrada que, pronto, aí é aquela fagulha na pólvora, que é onde vai
vai disseminar aí, às vezes até a discórdia. E é onde vem um reporte para nós. Graças a Deus, reporte diminuiu bastante, né? Muito, muito, muito. Reduziu assim, exorbitante. Foi bem, um número bem irrisório. Nos últimos 30 dias, como eu disse, eu recebi 2, né? E eram bem tranquilos ainda. Mas infelizmente ainda tem. E não vai deixar de ter, né? Essa é a verdade. Ah, agora, só para te dar uma instigada, cara, eu vou falar para ti, a Vatsim, ela tá recuperando terreno aí para vocês, tá? Não sei se vai alcançar, se não vai. É aquela velha rivalidade que o Hélio de Andrade aí falou. Nós temos melhorado bem. Eu não faço parte do staff da Vatsim para falar o que eu estou falando, mas te digo como piloto a evolução de quase 2 anos aqui na Gold. Quem vai ganhar o jogo, né? Vamos colocar assim, vai depender muito. Não queremos isso. Nós queremos dizer o seguinte: quem terá mais prazer em tal rede ou em outra rede? Eu acho que esse é o propósito maior, é como a gente está comentando desde o início. A vontade, cara, de que as coisas aconteçam tanto de uma parte quanto da outra é fantástica. Nós estamos te recebendo aqui, assim como também iremos receber o Marcos Pereira, acho que na próxima semana aí, fazendo a mesma palestra que você está fazendo. Então, no final de tudo isso, é uma coisa só: todos ganham. Todos ganham. As VAs, a Ival, a Vatsi. Isso que é o grande tchan da coisa. A gente fomentar uma coisa como essa, né? Eu não sei, tem tanta gente que hoje tem um tal de PlayStation aí na vida, que joga tanta coisa, mas eu acho que a gente está fazendo um trabalho muito bom na cabeça dessas pessoas que estão amadurecendo. Sei lá, como você falou aí na tua rede, você admite pessoas de 13 anos de idade. Mas de repente um cara desse com 13 anos, se tiver uma cabeça boa, lá na frente, cara, esse cara vai ser um puta de um piloto virtual, um controlador, ou quiçá até mesmo no real. E isso é que enobrece. Tantos relatos que nós temos aqui na nossa VA de pessoas que aprenderam, incentivaram-se a fazer um curso de PP e falaram assim: cara, eu estou fazendo um PP, entrei aqui, me ajudou demais. Então, essa é a lição que fica para todos nós nesse sentido, né? É de incentivar isso. O que nós estamos ganhando com isso? Trabalho, certamente, né? Muita vontade de continuar a ter esse trabalho e fazer isso uma coisa perpétua, né? A gente passar o bastão, né? De um para o outro. Chegou o meu tempo de passar e vamos fazer isso durar muito tempo, cara. Eu acho que esse é o grande recado de todos nós, independente de rede, independente de qualquer coisa.